Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para mais uma vez aprendermos com a palavra de Deus. Nós vamos conversar sobre um assunto que todos nós enfrentamos: o sofrimento. Cada dia parece que o sofrimento tem aumentado na vida das pessoas. E isso é uma verdade. A Bíblia traz essa perspectiva. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas aí ele dá uma esperança. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci, se você se aliar a mim, você também pode vencer. Ou seja, Paulo diz: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí nós estamos percebendo que os dias estão cada dia mais difíceis, os problemas estão se avolumando da vida das pessoas. E aí você fica muitas vezes se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que esse sofrimento todo, sabe? E aí muitas vezes a gente se centraliza muito no nosso sofrimento e não conseguimos enxergar as promessas de Deus. Esse é o trabalho do inimigo, fazer você se concentrar tanto no seu problema que você não consiga enxergar as promessas de uma vida eterna, de um mundo perfeito que Deus está criando e vai estabelecer para mim e para você. Então eu e você precisamos olhar muito mais além do que os problemas que nós estamos enfrentando. Sabe, não deixe com que o problema que você está passando te consuma, te esmague a tal ponto que você não enxergue que Deus tem algo muito melhor e maior para cada um de nós. E é o que nós vamos conversar hoje. Nós vamos aprender sobre, em meio ao sofrimento, acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos vivenciar isso, tá bom? Por isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Eu sei, Senhor, que todos nós temos problemas, todos nós sofremos. Esse mundo é mau. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos muito mais além, enxergarmos as Tuas promessas, uma vida perfeita, completa, onde o Senhor está querendo que cada um de nós possamos vivenciar e acreditar. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante. Santo e bom Espírito, nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia para a gente começar. O apóstolo Paulo trazendo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18. Olha o que Paulo traz, a perspectiva aqui de alguém que olhava muito mais longe do que simplesmente no momento do sofrimento. Ele diz assim, ó, capítulo 8, verso 18 do livro de Romanos: porque para mim, Paulo dizendo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pronto. Paulo não ficava centralizado só nos problemas que ele estava vivendo, não. Ele diz que o sofrimento que agora ele estava passando não tinha como comparar o que Deus tem para cada um de nós, as glórias que vai ser revelada em nós. Então nós precisamos sair da nossa perspectiva de sofrimento e olhar muito mais além, olhar as promessas de Deus. Quando nós acreditamos na promessa de Deus e vivemos já as promessas de Deus, até o sofrimento momentâneo ele se torna mais leve, mais brando. Por quê? Porque a nossa esperança nos capacita, nos motiva a enxergar além do momento em que nós estamos vivendo. O próprio cérebro, a mente faz isso com que você tenha mais resiliência, mais força, mais coragem para enfrentar os desafios. E Paulo não para por aí. Ele vai aqui em Coríntios, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, e o verso para a gente poder entender como ele traz, capítulo 4, a partir do verso 17. Ele diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, assim de toda comparação. Então ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, problemas, dificuldades, sofrimento é leve e momentâneo, segundo a perspectiva de Paulo. Então, o que você está passando em face das promessas, daquilo que Deus tem, ele diz que é leve e momentânea tribulação. Tudo isso vai passar. Deus tem algo muito maior. E aí, quando a gente vê Paulo falando aí, você pode pensar assim, para Paulo era fácil.
servia a Deus, estava lá, ele tinha uma vida muito boa, por isso ele pode dizer assim, ele pode trazer uma perspectiva muito maior. Ah, queridos, Paulo foi uma das pessoas que mais sofreu por conta de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Deus. E ele, então, ele tem autoridade para dizer que, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, tudo vai passar, sabe? Porque eu tenho por certo que as tribulações, os problemas desse mundo, não tem como se comparar, foi o verso que a gente leu, aquilo, a glória que vai se revelar em nós. E Paulo vivia por essas promessas. Veja aqui como Paulo sofreu, como ele enfrentou problemas, e nós precisamos compreender isso. Então, Paulo era uma autoridade para dizer que é possível vivermos em meio aos problemas aqui, mas crendo nas promessas de Deus. Isso faz sentido para mim e para você. Nós olharmos a vida dele e ver que um homem que sofreu muito, mas tinha uma perspectiva eterna. Sonhava com a eternidade, acreditava nas promessas de Cristo. E é isso que nós precisamos viver a cada dia. Aí nós vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, para a gente poder perceber o sofrimento que Paulo teve. Diz assim, ele começa então trazendo quem ele era, tá? Mesmo assim, meio ao sofrimento, ele diz, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos e morte, muitas vezes. Agora ele vai trazendo aqui o que ele passou. Ele diz aqui, ó, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes ele recebeu surra, que era 39 açoites. 5 vezes o sofrimento. Imagine, aqueles açoites eram instrumentos que tinham algo cortante no final, então lacerava a carne. E ele recebeu 5 vezes surra nesse aspecto. Aí, ó, verso 25. Fui 3 vezes fustigado com vara. Imagine, vara, fustigado com vara. Ou cutucado 5 vezes. 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Já pensou? Paulo foi apedrejado e foi deixado como morto. E Deus o trouxe de volta. Fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos de patrícios, ou seja, queriam matar eles, os próprios judeus, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele diz no verso 26, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, aqui está. Paulo, então, foi uma das pessoas que mais sofreu, que mais passou por problemas, sabe? Muitas vezes. E aí, o final da vida dele, até a gente sabe, foi preso injustamente e foi decapitado. Mas ele vivia a esperança da eternidade. É isso que deve motivar a nossa vida, sabe? Então nós precisamos viver uma perspectiva da promessa de Cristo. Por isso, a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, os problemas que estamos passando é leve e momentâneo, vai passar. Viva a perspectiva da eternidade. Porque aí ele diz, porque por certo, tenho por certo que as tribulações desse mundo que nós estamos passando não tem como se comparar à glória que está para ser revelada em nós. E aí Paulo, ele conclui sabendo da sua morte em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, veja só, ele compreendia versos 6 e 8. Aqui quando ele foi para ser morto, decapitado, ele diz assim, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, ou seja, eu vou morrer. Aí ele diz, o verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aqui está, essa é a perspectiva. Sabe, ele combateu o bom combate, ele lutou contra a natureza, os desafios, os problemas, mas ele vivia a esperança da eternidade. Ele só, e aí agora combati o bom combate, completei a carreira, e agora a coroa da justiça me está guardada. Ele vivia na perspectiva eterna.
ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, na sua volta. Mas não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então você já ama a vinda de Jesus, você já vive pelas promessas da eternidade com Cristo. É isso que deve motivar a nossa vida. Porque quando nós vivemos assim, meio ao sofrimento que esse mundo a cada dia traz, nós vamos viver a esperança daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita porque Cristo prometeu. Isso traz leveza para a nossa vida, mesmo em meio ao maior sofrimento. Isso traz paz. Essa é a paz que Cristo quer colocar no meu coração e na sua. Acredite nas promessas de Deus, viva pelas promessas e elas serão reais em nome de Jesus na sua vida e na minha. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos na eternidade, num eterno reino de glória para aqueles que se entregam a Ti. Obrigado por tudo, por Jesus. Amém.